Alunos do primeiro ano, então nós vamos dar início a algumas atividades aí para fazer nessa quarentena, lembrando a todos para não sair de casa, né? Caso vocês tenham contato com seus colegas, o façam, troquem os dados, principalmente utilizando aí o WhatsApp, é, e para a gente começar a utilizar o Google Classroom. Então, a primeira coisa aí que eu vou trabalhar com vocês é o Google Classroom, no sentido de nós podemos observar aqui como utilizar a nossa plataforma. Então, basicamente, essa é a tela que vai aparecer. Então, utilizem o código da turma aí, o SGCGLF, tá? Para entrar na turma, utilizando o seu @escola. Nesse sentido, nós vamos postar aqui várias atividades. A professora Luana, que é a pedagoga, ela vai ajudar a monitorar a atividade de vocês. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aí marcar para vocês fazerem, né, o relatório da aula prática de quarteamento de solos. Né? O quarteamento de solos não, desculpe, o quarteamento de resíduos. E nesse sentido, vou colocar aí também alguns materiais interessantes aí, importantes para vocês terem base para fazer esse quarteamento, os resultados, a análise desse quarteamento, que também nós chamamos de gravimetria, tá? A gravimetria é a análise que é feita do tipo de resíduo que uma cidade, que uma empresa, ela vai produzir. Então, nesse caso, vocês vão postar aqui, né, o relatório de vocês que eu vou ensinar agora nesse momento. Então, nós vamos começar aí a falar do relatório. Então, esse relatório eu vou colocar, deixar em anexo como atividade aí para vocês fazerem, tá? Vocês têm aí mais ou menos uma semana, vou deixar tudo com a data limite de entrega. Vocês vão postar essa atividade colocando os nomes de vocês no trabalho. Bom, uma das coisas aí que eu quero deixar bem claro é que, como nem todo mundo está tendo acesso ao Google Classroom, tá? Então, quem tem acesso vai ter a responsabilidade de postar para a sua equipe. Então, na sua conta, no Google Classroom, você vai postar o relatório feito, né? Os seus colegas vão te ajudar a fazer, e nesse sentido, nós indicamos aí para vocês fazerem no Google Documentos. Então, se a gente for abrir aqui, né, o Google Documentos, Google Docs, tá? No Google Docs, vocês vão basicamente, tá, entrar na plataforma, tá? Ir para o Google Documentos e basicamente, quando vocês entrarem no Google Documentos, vocês vão ter lá um documento que é teu, né, para você poder fazer o seu trabalho. E ele é basicamente um Word, tá? Então vocês vão abrir o teu trabalho no Google Documentos, tá? E vão fazer esse trabalho em conjunto. Então, nesse botão compartilhar, você consegue compartilhar, tá? O seu documento com todo mundo, tá? Então, você vai colocar o teu nome e ele vai pedir os e-mails das pessoas que vão querer ser compartilhadas aqui. Então, você vai colocando os e-mails dos seus colegas, vai concluir e todos esses colegas vão receber no e-mail um link para entrar nesse documento e poder acessar. Então, basicamente, vocês vão fazer o trabalho em equipe dessa forma, tá? E o acesso de vocês ao documento, quando eu postar ele no grupo de gestão de resíduos aqui, tá? Ele vai estar basicamente pronto para você escrever nele.
e todo mundo que você colocar e compartilhar o link vai escrever em cima. E tanto a Luana quanto eu vamos conseguir saber quem acessou, quando acessou, como acessou e o que escreveu. Então é importante que todos participem da escrita, todos corrijam, né, para que a gente possa aí fazer um trabalho de poder orientar vocês de como fazer um relatório técnico. Então, nesse caso, eu vou aqui entrar no relatório técnico para explicar para vocês como que faz. Então, aqui nós vamos ter a capa, tá? Então, aqui, curso técnico em meio ambiente, substituo aqui por meio ambiente, título do trabalho acadêmico, né? O título que vocês vão colocar aí é Quartamento de Resíduos do CEP de Curitiba, tá? Aluno, os nomes completos de vocês aqui, tá? Um em cima do outro, em colunas. Orientador, o meu nome, tá? E aí, vou mudar aqui, Curitiba 2020. Aqui nós vamos entrar na contracapa. A contracapa é basicamente, você vai colocar todos os nomes em coluna, né, um embaixo do outro, em ordem alfabética. Tema do trabalho acadêmico, gestão de resíduos, né, que é o nome da nossa disciplina. Título, quarteamento de resíduos sólidos do CEP de Curitiba. Trabalho acadêmico apresentado à coordenação do curso de meio ambiente como requisito a obtenção de nota, então anotem, hein? A obtenção de nota na disciplina de gestão de resíduos do curso de meio ambiente e etc, etc, como está indo, né? Orientador, professor Roberto Schinitti Fuji, tá? Vocês vão mudar aqui. Lista de abreviaturas e siglas, tá? Essa parte aqui, vocês vão fazer um índice de todas as abreviaturas e siglas que vocês tiveram, né? As ilustrações, quais são as figuras, as páginas que elas estão, as listas de tabelas e gráficos. No caso desse nosso relatório, nós não temos gráficos, só temos tabela, né? Aquela tabela que eu falei em aula para vocês fazerem, né? Dos cálculos de volume, de massa, né? E de densidade. Sumário, basicamente, né? Todos os capítulos que vão estar, tá? Mais para frente, nós vamos ter aí, né? A introdução. Na introdução, o que vocês vão colocar? Basicamente, vocês vão falar um pouquinho do que é gerenciamento de resíduos, por que se faz o gerenciamento de resíduos, então colocando aí a justificativa da importância de se fazer quarteamento, né, de se fazer a gravimetria, também os objetivos da gravimetria, do quarteamento de resíduos, e quais são os resultados que vocês esperam obter, né, o que vocês esperariam obter. Palavras-chave são as palavras que são importantes para o conteúdo do relatório. Nos objetivos e justificativas, basicamente, vocês vão escrever quais foram os objetivos da aula, quais os objetivos da gravimetria, quais os objetivos de todo esse contexto da aula prática e justificar o porquê é importante aprender, porquê que é importante se fazer a gravimetria diante do cenário ambiental aí que nós temos. Lembrando a todos que todos os objetivos devem sempre iniciar com o verbo no infinitivo, tá? Então, realizar, fazer, descrever, são verbos que estão no infinitivo, tá? Então, basicamente, é isso aí que vocês vão ter que colocar aqui nessa parte de objetivos e justificativas. Em seguida, fundamentação teórica, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Teórica, bibliográfica, do que é gravimetria, qual a sua importância, a questão do gerenciamento de resíduos, os tipos de resíduos. Vocês vão escrever sobre a norma, as normas a 12.305 e todas as outras que a gente já trabalhou em relação ao conteúdo de quarteamento de resíduos, tá? Então, vocês vão aí fazer uma pesquisa bibliográfica. Aqui é a parte que vocês fazem pesquisa bibliográfica e vão colocando essa pesquisa
no trabalho, tá? Que são todos os conteúdos importantes para que um leitor externo, que não seja da área de meio ambiente, consiga entender o que ele deve saber para ele compreender o conteúdo que você trabalhou na prática, tá? Então, nesse sentido, a fundamentação teórica vai estar aí. Materiais e métodos, vocês vão descrever quais foram os materiais utilizados, a quantidade desses materiais, o volume deles, também os métodos, ou seja, vocês vão descrever o que foi realizado na aula, tá? Então, como foi feito, passo a passo, quantidades, né, que foram utilizadas antes, né, da gente fazer as medições. Então, vocês vão colocar aí no materiais e métodos até a parte de medições. Então, por quê? Porque no próximo capítulo que nós temos aqui é o resultados e discussão, onde vocês vão colocar os resultados obtidos e vão discutir esses resultados. Se esses resultados estão dentro do esperado, se esses resultados são importantes, se eles variaram de alguma forma, vocês vão explicar a tabela, vocês vão colocar aqui a tabela e vão explicar essa tabela, né? Como ela foi feita, para que o relatório esteja completo até esse ponto. E no final, as conclusões ou considerações finais é onde você vai colocar, a partir dos objetivos da aula, se eles foram atingidos, se eles não foram atingidos, por que eles não foram atingidos. Vocês vão escrever basicamente toda essa parte aí, tá? Então, nessas conclusões ou considerações finais, vocês vão descrever aí os resultados no sentido de saber se eles contemplaram os objetivos propostos lá no começo, na introdução, né, quando tinha ali objetivos gerais e específicos. E as referências vocês vão utilizar como referências, tá? As referências bibliográficas da ABNT. Então, para isso, vocês vão utilizar as NBRs que eu vou também colocar, vão ler essas NBRs no sentido de vocês observarem quais são os trabalhos, os livros que vocês utilizaram lá na fundamentação teórica em outros pontos aí, tá? Bom, anexos aí vocês vão colocar as fotos, imagens que sejam descritivas, interessantes para a pessoa compreender como foi feito o trabalho. Bom, então, nos comentários aqui, então, vamos colocar lá de novo. Então, quando eu compartilhar aqui o trabalho, basicamente, vocês vão ter um campo aqui para vocês colocarem dúvidas, vocês vão postar. Nessa postagem, eu vou corrigir os trabalhos. À medida que eu for corrigindo os trabalhos, vocês vão recebendo notificações de que o trabalho foi corrigido e que uma nota foi atribuída, tá? Então, como nós estamos aí, basicamente, em quarentena, vamos fazer isso com calma, vamos observar aí o que vocês vão colocar, eu vou corrigir, vocês corrigindo o que eu solicitar, eu vou mudando a nota. Tá? Então vai ser como se fosse não só essa atividade, mas a recuperação ela vai vir também aí dizendo qual a nota que vocês vão tirando no final. Então, a pessoa que vai postar o trabalho, tá? Ela vai ter ali a nota dela. Essa nota ela vai ser repetida para todos os colegas também no Classroom que estiverem aí presentes. Os que não estiverem presentes, a gente vai fazer de acordo com as orientações da Secretaria de Educação. Então, mãos à obra, né? Agora acabou as férias e fiquem em casa.